Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Foto Álbum Universal, Banlec e Café Ananias. Foto Álbum Universal, mais de 60 anos imprimindo qualidade. Banlec, uma plataforma inteligente de fotos com reconhecimento facial, que facilita para você ter mais lucratividade no seu trabalho. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para as nossas xícaras, fruto de um século de paixão e tradição. Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente. Esse café com gosto de água. Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast. Estamos muito gratas por estar aqui mais uma vez com convidados especiais. E antes de começar, vou agradecer os nossos patrocinadores. Foto Álbum Universal, 60 anos entregando qualidade. Banlec, uma plataforma inteligente que proporciona a escolha de fotos através de reconhecimento facial. Para você que faz grandes eventos, é sensacional. Com certeza você vai conseguir achar um meio de ganhar muito mais dinheiro. E Café Ananias, tradição e paixão em um super café maravilhoso com diversidades incríveis, que eu tenho certeza que você, fotógrafo, é um apaixonado pelo café. E agora, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. É uma menininha aqui no meio dessas coroas. É um neném. É um neném. Natana Gabriela. Obrigada pela presença, Natana. A gente não se conhece muito bem, nos falamos pouco, mas a recomendação foi muito boa e a gente adora falar de vendas, negócio, marketing. Aliás, fotografia é tudo isso, né? Então a gente precisa trazer isso para o mercado e eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas com o seu conhecimento. Que as pessoas jovens hoje em dia já nascem sabendo, né, gente? Já nascem antenada, já sabem tudo. Vou apresentar um pouco a Natana para vocês. 26 aninhos, ela é nascida em Rio Branco, no Acre, empreendedora já há 10 anos, formada em administração, especializada em consultoria financeira e apaixonada sobre a arte de vendas e negociação. A área que ela atua hoje é como mentora de mulheres, então está no lugar certo. Obrigada e espero que a gente consiga mostrar aí para os nossos ouvintes muita coisa boa. Tudo que você puder falar e dar de sugestão, de dicas para que a gente possa melhorar aí as nossas vendas, que pós-pandemia muita gente sofreu e aí tá todo mundo precisando vender. Sim. Né? Então a gente precisa muito da sua ajuda aí. Sim, tá? Pode deixar, gente. Prazer estar aqui. Primeiramente, muito obrigada por me receber. É, de fato, uma honra, tá? Perante mesa de mulheres. E diferente, a gente falou que não se conhece, mas eu dei uma pesquisada sobre vocês. E a gente é unida pelo ato de empreender, né? A causa de vocês, o propósito de vocês é muito bonito. Eu vi que é fotografia de família, então parabéns por isso. E vai ser uma honra a gente trocar uma ideia aqui e eu poder compartilhar não só com vocês, mas com todo mundo que está assistindo a gente. Ai, obrigada. É uma honra pra gente Obrigada também. por ter vindo, viu? Aproveitando já, embalando, então, conta pra gente aí sobre como que é essa parte de vendas, vender. Desmitifica isso pra gente. Tá, eu acredito, eu tenho uma ideia muito diferente sobre venda, diferente do mercado tradicional, que eu acredito que se você tem um produto muito bom ou se você presta um serviço muito bom, vender é um favor que você faz ao mundo. Porque você tem a qualidade do teu serviço e todas as vezes que você não abre a sua boca para se comunicar, para falar sobre isso, você está atuando sendo egoísta. Então, eu já começo a entender que venda é, de fato, um favor. Outra ideia que eu tenho sobre venda é que se você entra nesse papel de vendedor, você está ajudando as outras pessoas. Porque a gente sempre tem a escolha. O nosso serviço, ele ajuda. Inclusive, vocês, eu vi que fazem a fotografia de família. Imagina, uma foto que vai... Hoje eu tenho um sobrinho de 2 anos. Beijo, Murilo. E hoje mesmo eu estava olhando as fotos dele e pensando, gente, isso aqui, daqui 10 anos, eu vou olhar para essa foto e vou lembrar. É um tesouro. É um tesouro, de fato. Então, todas as vezes que a gente entra nesse estado de não falar do nosso serviço, ou ter vergonha de vender, ou achar que vai ser chata fazendo isso, você entra nesse estado de egoísmo. Então, eu acredito muito que vender é um favor que você faz ao mundo e vender nada mais é do que você ajudar pessoas. A gente vai falar muito disso aqui, mas essa é a ideia que eu tenho sobre vendas. Eu escutei esses dias uma frase muito legal que é óbvia, mas, tipo, eu nunca tinha escutado dessa maneira, que dizendo, quando a gente vende, né, quem ganha muito mais em qualquer hipótese é o cliente. Sem dúvida. Né? Porque a gente pensa, eu que tô ganhando, porque o dinheiro é meu, mas não. Sempre quando você vende algo, quem ganha o dobro ou muito mais é o cliente. Sim, e partindo desse princípio,
transformação que você vende, você já vive. Então, por um exemplo, eu atuo nessa área de mentora de mulheres de vendas. Eu atendo pessoas que são fisioterapeutas, advogadas, nutricionistas, e essas pessoas, elas querem refinar o serviço dela. Elas querem ser mais bem pagas, elas querem ter uma agenda com clientes ideais para atender. E essas pessoas, elas já são a transformação que elas vendem. Então, por um exemplo, uma fisioterapeuta que trata de saúde, ela também, a minha aluna que é fisioterapeuta, ela também cuida muito bem da saúde. Então, a gente sempre tem que pensar, eu sou a pessoa que eu transformei, pelo que eu vendo, o meu método transformou minha vida, então sim. E eu acredito muito nisso também. Porque a gente fazendo, a gente se transforma, né? A gente aprendendo, a gente passa a se transformar, e essa transformação as pessoas reconhecem e começam a refletir, né? Exatamente. Para você, qual que é a maior habilidade que uma pessoa que quer vender precisa ter, assim, o que ela precisa desenvolver, né? Porque eu acho que tem coisas que são treináveis, né? Exatamente. Qual que é o gancho? É até contraintuitivo dizer isso, mas eu acredito que a pessoa ela tem que desenvolver 3 habilidades. A primeira habilidade que ela tem que desenvolver é a habilidade dela blindar a mente dela. Vender nada mais é do que energia. Se você pode entrar numa loja, ter acesso a um vendedor e esse vendedor ser um pouco feliz demais. De alguma forma, ele vai te contagiar. Então, isso passa pelo momento de você preparar a sua mente para vender, entender, começar a desconstruir essa ideia de vendas, que venda é um favor que eu faço ao mundo, então eu preciso estar bem para atrair o bem e fazer o bem para as outras pessoas também. Uma segunda habilidade que eu acredito que tem que ser desenvolvida para uma pessoa que ela vende o serviço dela ou que ela vende o produto de fato é o posicionamento. Como essa pessoa se posiciona. A nossa linguagem corporal, que é isso aqui que vocês estão vendo antes que eu abra a minha boca, ela fala muito. Então, o jeito que eu gesticulo, o jeito que está o meu ombro, a minha postura, tudo isso fala muito. E diferente do digital, né, do marketing digital, posicionamento não é. Na minha cabeça, eu não entendo assim. Posicionamento não é aquela imagem que você posta, as fotos que você faz, a cor dourada com preto. É, de fato, como você se posiciona na vida. Então, se você se posiciona acreditando que um valor de vida é verdade, você provavelmente não vai conseguir vender algo que não seja de verdade. Então, eu acredito muito nisso. E um terceiro, de fato, é a estratégia. E aí a gente chega nesse ponto. Eu acredito que tudo na vida é treinável. Hoje eu me comunico muito bem, hoje eu consigo ouvir muito bem as pessoas porque eu me treinei para isso. Eu tenho uma jornada, eu sou nova, mas tenho uma jornada de quase 10 anos empreendendo. Então, desses 10 anos, 7 anos eu estava, de fato, na porta a porta mesmo, vendendo, batendo na porta das minhas clientes, demonstrando o produto. Eu trabalhei 7 anos da minha vida com a Mary Kay, vocês provavelmente conhecem, que é a marca da base maravilhosa. E tudo... Também focada em mulher, né? Também então, você seguia nessa linha. Exato. E aí, tudo que eu sei hoje sobre vendas, eu aprendi dentro da empresa. E ali eu percebi que eu já tive outras carreiras, tanto que a minha formação tem nada a ver com o que eu faço, mas eu percebi que o meu negócio era com gente, era com pessoas e especificamente com mulheres. Então, existem algumas ferramentas que você pode usar para se comunicar melhor, para vender mais. Uma delas é você ouvir o seu cliente. Eu acho que isso, se eu pudesse falar só uma coisa, que como eu vendo melhor, ouça o seu cliente. Esse é o ponto principal, porque eu acredito que o cliente, ele abre a boca dele e ele fala para você o que ele quer comprar. E a única coisa que você precisa é estar atenta para ouvir. Talvez você atendeu uma cliente que ela queria o cenário azul, outra queria rosa, a outra não queria nem cor. Mas você estava tão eufórica, trazendo opções para ela, que você não ouviu essa cliente e aí talvez ela nem gostou tanto. Foi bonito, foi legal, mas só por você não ouvir o seu cliente, você não conseguiu atender a expectativa dele. E provavelmente, por não ter sido uma coisa exemplar, talvez ele não volte. Então, essa é a primeira habilidade, a gente falou de algumas, mas a habilidade ferramental que você tem que desenvolver é, de fato, isso, ouvir o seu cliente. Um segundo ponto que eu acredito também é você se colocar no lugar desse cliente. Se eu quisesse esse meu serviço, o que eu procuraria? O que eu queria? Como é que eu queria? E aí a gente entra no ponto de um serviço personalizado. E aí hoje eu estava ouvindo uma aula mais cedo e essa professora falava que
É muito diferente você mostrar o teu serviço pelo preço e você mostrar por, de fato, a personalidade que é aquele produto. E aí ela dava até essa referência, que toda cidade tem uma loja tudo 10 no centro. E aí ela fala, quando você fica falando o preço... Antigamente era R$1, agora é tudo 10. Agora é 10. Mas não tem nada de 10, né? Não. Se você entrar, esquece. E aí ela falava, quando você fala pelo teu... Ó, essa aqui eu vou fazer um ensaio, é tanto. Bom exemplo. E aí você posta no story, posta no feed, fala para todo mundo que o ensaio tem promoção. E aí, provavelmente, você vai atrair pessoas com essas características, que querem pelo preço. Só que quando você se posiciona, quando você comunica, quando você se comporta com o teu cliente, levando a ideia para ele de que se você escolher a mim, o seu serviço vai ser personalizado e você vai ter provavelmente a sua melhor experiência da vida com esse ramo, com o prestador de serviço, isso é checkmate. O cliente passa a ficar te esperando, né? Exatamente. E aí a gente fala, eu acredito muito que tudo se vende. E existe, em todos os mercados existem pessoas para comprar. Tem até OnlyFans, né? Tem tudo. Tudo. Outro dia eu vi uma pessoa vendendo... Ah, lembrei dessa história. Minha mãe mora em Fortaleza, beijo, mãe. E lá perto da casa da minha mãe... Manhã. Manhinha. Manhinha é minha avó e mãe é minha mãe. E perto da casa da minha mãe tem uma feira. E uma vez ela dirigindo e eu passando com ela nessa rua, ela disse, minha filha, aqui é a feira de tal lugar. Ela falou o nome. E ela disse, aí tudo se vende. Outro dia eu vim procurar uma borracha para tampa da panela de pressão e achei. Outro dia eu vim procurar o pito da panela, achei também. E aí tudo que eu perguntava para ela de mais sinistro, tipo parafuso, não sei o que ela tem, tudo tem. E eu acho muito engraçado essa referência, né? Porque tem cliente para comprar tudo. Só que você, como você se posiciona, você atrai as pessoas que você quer trabalhar. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter esse perfil de análise para escolher o cliente que eu quero trabalhar. Porque uma das coisas que eu acredito também é que se o processo da venda, da negociação com esse cliente está sendo difícil, o processo da entrega também vai ser. Tenho certeza que vocês... Concordo. Vocês já lembraram de Aí algumas começa a coisas dar pau, eu já desisto. Exatamente. Já não tenho mais horário. E aí, eu acredito muito que vender é um processo de autoconhecimento, porque você precisa olhar para você e você precisa se diferenciar no mercado. E é um processo de você exercer o seu protagonismo também. De o meu cliente vai me escolher porque eu sou a melhor fazendo isso aqui. E quando a gente tem essa ideia, quando a gente se veste dessa armadura de autoconfiança, acho que tudo muda. É perceptível que tudo muda. O trabalho começa a ser mais leve, as pessoas começam a querer você porque você é diferente. E não é uma fotógrafa ou não é uma prestadora de serviço comum daquele nicho. Mas quando você faz, por exemplo, tráfego pago, é um problema muito grande, né? Porque daí, muitas vezes, vem pessoas que é um lead não qualificado, às vezes ele está ali só olhando, igual a gente entra na Louis Vuitton, vim dar uma olhadinha, né? Mas... muitos deles, nem quando você fala assim que você tem que entender o seu cliente, muitos deles nem respondem a gente. A pessoa fala assim, quero um orçamento de gestante. Aí você pergunta, qual é o seu nome? Nananã. Você começa a tentar uma conversa, a pessoa responde pela metade e não responde mais. Ou senão não volta depois. Ou coloca valor, ponto de interrogação. Como que a gente atua nesse caso, né? Porque, assim, eu tenho algumas técnicas que eu faço, mas, assim, todas elas dão errado, tá? Sendo muito sincera, de chegar de ter uma lista de 20 clientes, mandar fazer o follow-up, voltar no cliente, né? Tentar, talvez, oferecer uma condição melhor, mas não roda. Nem responde mais. Né? Não responde mais at all, entendeu? Aí, o último que eu faço eu estou encerrando o seu atendimento, a gente tem um grupo VIP, e daí você vê que a pessoa entrou no grupo VIP. Então, você pescou ela de alguma forma, mas provavelmente ela está procurando preço, etc. Enfim, acaba não fazendo. E a maioria não volta, nem para dar um feedback negativo, né? Tipo, Rê, eu escolhi outra, eu gostei do seu trabalho, mas eu escolhi por preço mesmo, porque dentro do meu orçamento você não cabe. Então, como que eu... Porque a gente fala muito de manejos e objeções, né? Então, a objeção preço é uma objeção complicada. E muitas vezes esse cara cai na minha teia. E às vezes eu quero atender esse cara, entendeu? Só que ele não me dá nem a chance de conversar com ele. O que eu faço? Eu dou uns tapas na cara dele? A vontade é essa, né, gente? Eu, ao longo dessa minha jornada de vendas, eu comecei a observar quais eram os pontos de contato com o meu cliente, ligação, videochamada, mensagem, que mais ajudavam a fechar a conversão. Eu percebi que na minha estrutura de vendas, a ligação
e qualquer coisa que aproxime mais o meu cliente de mim. Então, se uma videochamada é uma forma de ter o cliente mais perto, provavelmente ela vai te permitir fechar mais. Porque eu tenho certeza, gente, que pessoalmente os clientes chegam para vocês e vocês fecham. Sim, com certeza. Vender, vocês sabem. O problema é que o cara não dá essa abertura, Natana. E a Ele gente não não tem chega tempo nem também. nesse ponto. Além de a gente não ter tempo, se ainda você falasse assim, tudo bem, eu tô com 20 orçamentos, mas Não, eu não é vou nem ligar tempo, um por um, Não, não é sabe? nem tempo nosso. Porque tempo a gente não tem mesmo pra fazer, mas a gente daria um jeito se fosse pra vender. A questão é, o nosso tipo de ensaio não tem muito tempo de negociação, principalmente o meu, né? Mas todas elas atendem newborn. A cliente, quando entra em contato, ou o bebê já tá com 20 dias e o certo é reservar antes, ou o bebê tá com 7, a mãe não tem tempo nem pra responder a ligação, porque tá com o newborn, com a criança em casa, e ela fala, desculpa, tal, não sei o que, chorou, eu tive que fazer não sei o que. Então ela não vai parar pra falar comigo na vídeo. Na vídeo. E aí, então, oferece para ela uma ligação. Fala que quer conhecer ela, fala que por o negócio de vocês, a prestação de serviço, o produto ser personalizado, você quer sentir ela, você quer conhecer mais dela, porque dificilmente conversando em linha, vocês não vão fechar. Ontem eu estava dando aula e falando exatamente isso para as minhas alunas. Não adianta eu vir aqui ensinar várias técnicas para vocês se vocês não sabem vender. E aí eu fiz uma pergunta. Alguém aqui já vendeu um produto? Do seu produto? Já, uma vez. Então, eu falei, vocês sabem vender. O que vocês precisam é estar com as ferramentas prontas para quando esse cliente chegar, porque ele vai chegar, você atender isso e ser mais assertiva. Já uma outra estratégia que você pode usar é, de fato, ter uma pessoa, no digital a gente chama isso de social selling, é a pessoa que atende no direct e atende no WhatsApp, por mensagem. Essa pessoa, ela é uma vendedora, não deixa de ser, da equipe comercial. Ela é treinada para atender em momentos como esse. Eu tenho algumas técnicas para fazer a pessoa me responder logo, mas eu já conto para você. Meu Guarda Deus. um pouquinho. E aí existe, então, essa possibilidade de você fazer uma contratação de um social selling, que essa pessoa, ela é paga para qualificar esse lead, chegou. É bom ou não? É cara de Pix ou não? Vai pagar meu serviço ou não? Essa pessoa ela é paga para isso e para vender ali, para atender esse primeiro contato. Qualificou esse lead, nossa, ela realmente quer, ela respondeu, eu criei uma comunicação com ela que ela se sentiu atraída, aí ela tem que descer um pouquinho mais no funil, que já é um contato direto com vocês. Porque o que acontece, gente? A venda ela é um processo de estrutura, ela é um passo a passo. Se eu chego lá no direct de vocês, vim pelo anúncio, se eu entrei ali, a gente já tem uma coisa muito importante no digital. Se interessou, né? Interessou. Ponto. Agora, o desafio aqui não é como eu trago as pessoas, mas é como eu retenho essas pessoas. Porque a venda ela acontece em 3 pontos. Atração, retenção e conversão. Isso é o processo de venda. Se está vindo pessoas pelo tráfego, se o meu gestor rodou o tráfego, a gente alinhou, está vindo o perfil que quer, mas o desafio está na comunicação, como é que eu vou reter, então, essas pessoas? Talvez a retenção seja mostrar para ela que eu sei o que eu faço. Então, abrir uma caixinha de pergunta, criar conteúdo sobre a sua experiência como fotógrafa, dar cada vez mais segurança para essa pessoa. Porque ela foi atraída, ela entrou, gostou, ela já está atraída. Mas quem é essa pessoa? Quem é essa fotógrafa? E aí eu vejo muito erro de prestadores de serviço, que é justamente isso. Tem uma estética, uma clínica de estética, só posta coisa de estética. E não tem a pessoa. Eu sou uma pessoa que eu só contrato se eu conhecer a pessoa. Eu venho por uma indicação, mas eu quero conhecer quem vai me Não, fazer é importante. Às vezes eu entro em perfis de fotógrafos e não tem eu procuro quem é a fotógrafa. Porque a gente, pela associação, né, a gente vai procurar saber quem é a pessoa, se a gente já viu. Aí eu procuro, não tem a foto da fotógrafa. Não tem. E a gente tem que nem lembrar... nem no perfil. Não tem. E a gente tem que lembrar que pessoas compram de pessoas. Independente da estratégia que for usada de vendas, pessoas compram de pessoas. Então, como é que eu posso agora... Essa é a resposta. Como é que eu faço a retenção dessas pessoas? Quais as estratégias que eu tenho que fazer? Beleza. Atrair as pessoas, retive as pessoas, mas não estão comprando. Tem curtida, tem comentário, tem pergunta na caixinha, tem o site está funcionando, mas não estão comprando. Então, como é agora as estratégias que eu tenho que fazer para converter essa pessoa? Aí sim vale a pena estudar a estratégia de venda. Mas consegue entender que existe todo um passo a passo? E que quando a gente empreende sozinha, esse termo ficou muito conhecido, que é o eu empreendedora, a gente tem que entender que a gente não vai dar conta de tudo.
Esse é o ponto principal. A gente quer tudo toda hora ao mesmo tempo. E aí a gente finda que não faz nada. E aí vem burnout, e aí vem crise de pânico, e aí vem tudo isso. Inclusive, eu passei por... Fora que todo mundo tem TDAH, né? Exatamente. Eu passei por um burnout em outubro e foi isso que fez ressignificar todo o meu negócio. Eu saí da empresa que eu estava trabalhando para, de fato, viver um negócio com propósito. Que hoje, dentro do meu coração, queima levar essa desmistificação de venda para as pessoas e as pessoas e essas empresárias, elas se empoderarem do negócio delas e dizer, eu sei fazer isso, eu dou conta disso. Mas a gente tem que entender que tudo é por passo. Então, se eu já uso a estratégia do tráfego pago, tá vindo gente. Beleza, estão interessados. Se clicou, tá interessado. Agora, como é que eu faço para reter essas pessoas? Aí você precisa conhecer como essas pessoas se comunicam. Será que esse lead que você está atraindo, ele vem por preço? Ele não é um bom lead. Porque mais do que a venda, você quer a pessoa, você quer o cliente para você. Quer que esse cliente faça esse newborn e faça ou do 1 ano do filho, 2 anos do filho, 18 anos do filho. Você quer esse cliente por você. E aí, quando você tem um serviço muito bom, porque prestem atenção, gente. Atração, retenção e conversão. Se eu já vendi, eu sei vender. Se as pessoas já elogiaram o meu trabalho é muito bom. Se eu já fiz isso várias vezes e deu bom em mais de 10 clientes, o meu serviço é muito bom. Então, eu só preciso entender como é que eu trago essas pessoas para a compra. Porque se vier para compra, vai comprar. E como que faz? Lembra que eu falei da estratégia de resposta? Vamos lá, vamos por parte. Lembra que eu falei da estratégia de resposta? Imagina que essa pessoa, ela começou a conversa com você. E ela tá ali naquela parte. Não, e vocês têm que deixar muito claro desde o começo. Ai, muito bem, que prazer te receber aqui. Por isso que eu não gosto de escrever mensagem. Gente, eu quero ligar logo porque na linha desenrola mais rápido. E se a gente tá num podcast, vocês provavelmente... Você é muito nova pra querer ligar. As pessoas não sabem mais o que é telefone. Exatamente. Aí, por isso que a gente pede com educação para entrar em contato com essa pessoa. E o nicho de vocês podem usar muito desse argumento. O meu serviço é personalizado. A gente pode marcar um momento que a gente se fale para ser melhor, e aí eu marco na minha agenda. Ah, nosso povo é tão esquisito que eles vão falar, não, passa tudo por aqui que eu tô muito atarefada. Tá, aí vê só. É difícil, é um público difícil que a gente Vê trabalha. como a pessoa entende estrutura. Essa estrutura vai fazendo o cliente te respeitar cada vez mais. Nossa, eu entrei aqui no Instagram dela para poder falar com ela, eu tenho que marcar uma reunião. Tá bom, então marca uma reunião. Isso vai trazendo seriedade, vai construindo teu posicionamento na cabeça do cliente. E ele sai daquele momento, ele passa contigo e ele pensa, essa pessoa não é qualquer pessoa. Existe uma estrutura aqui, isso é inconsciente, tá, gente? Existe uma estrutura e ela passeia por essa estrutura. Mas vamos lá, voltando ao WhatsApp. Nunca, isso aqui, gente, vocês têm que anotar e tem que levar para a vida. Nunca mande uma mensagem para um cliente sem um ponto de interrogação. Nunca responda a mensagem do cliente sem uma pergunta. Por quê? Na pergunta de texto, na mensagem de texto, quem pergunta é quem manda na conversa. Então, se o meu cliente falou, oi, boa tarde, vim do Instagram, quero conhecer o seu... Nossa, que bom, tudo bem com você? Então, me fala mais. Qual o ensaio que você quer? O que você busca? Ah, eu busco tal coisa. Entendi. Mas é para você? É para alguém? Nunca deixa o cliente sem uma pergunta, porque isso traz a nossa cabeça, por mais que haja ansiedade, haja TDAH, haja toda essa nossa rotina bem louca, quando uma pessoa pergunta pra gente, é intuitivo a gente responder. E aí vocês vão ver, primeiro, fazendo isso, sempre fazendo uma pergunta, nunca deixa essa mensagem solta lá só como uma afirmação, faz uma pergunta, e sempre que a pessoa não responder, você vai fazer assim. Você vai mandar o nome dela, seguido de um ponto de interrogação. Tipo, Renata, e vai ser intuitivo ao mesmo ponto ela dizer, oi. É automático. E a partir do momento que ela te responde, a conversa começa de novo. Isso vocês vão testando essas estratégias. Eu já faço isso em todos os projetos que eu trabalho e dá muito certo. Nossa. Simples, né? Façam e me digam. Na verdade, uma das coisas que Vendas fala muito é que a gente precisa saber o perfil do nosso cliente, mas nosso cliente nem nos responde, né? Ele não fala nem oi. Você fala bom dia, ele não responde. Aí você pergunta o nome, às vezes ele manda o nome. Daí você pergunta se o bebê já nasceu, às vezes ele responde, às vezes não. E aí é uma pergunta que eu tenho para te fazer, desculpa te interromper. Manda o orçamento ou não? Se o cliente respondeu, gente, você percebeu que ele está interessado, manda. Sim.
A conversa, ela é uma dança. A venda, ela é uma dança. Você vai para um lado, o cliente vai. Só que você tem que pensar que Nossa, você... eu vivo solteira nessa dança aí. Porque o meu também. vai, ele Danço fica... sozinha. Rodopiou e vai. Gente, vocês não me peçam para comprar que eu vou vender meu produto para vocês. Mas, gente, tudo isso é ajuste. Tudo isso é ajuste. Pensa que o mais desafiador vocês já têm, que é uma carreira sólida e um produto muito bom. A gente só precisa agora voltar um pouquinho para poder organizar toda essa entrada. E isso é ferramenta. Isso tem ferramenta para fazer tudo, tem estratégia para tudo. Nossa. Ficamos até sem fala, né? A gente vai levar ela para nosso estúdio. Você vai ficar lá com a gente. E quando você começou nessa sua carreira, qual foi a sua maior dificuldade? Você disse que em outubro agora do ano passado, né, você teve um burnout. Sim. E fala um pouquinho pra gente. Você tem pouca idade e Muita bastante, coisa. e bastante carreira, né? E você hoje é mentora de mulheres. Fala um pouquinho pra gente. Tá, vamos lá. Primeiro, eu vou responder a tua primeira pergunta, que é qual a minha dificuldade quando eu comecei na jornada. Quando eu comecei na Mary Kay, gente, o meu sonho era viajar o mundo e... De carro rosa. De carro rosa. E de avião rosa. O meu sonho era viajar o mundo e ter uma qualidade de vida muito boa. Eu não vim, graças a Deus, de uma família pobre, mas eu vim de uma família onde a gente teve o básico. E o meu sonho era viajar de avião. E aí, quando eu conheci a Mary Kay, eu estava em processo de formação de curso de maquiadora. Minha cidade é uma cidade pequena, deve ter 500 mil habitantes. E lá, o que dava naquela época, dava muito certo, é qualquer coisa envolvida com beleza. Né? As pessoas, elas valorizam muito. Hoje, é muito valorizado o tratamento estético, mas naquela época já era muito valorizada cabelo, maquiagem. E aí, eu entrei para fazer um curso de maquiagem e eu percebi que eu amei aquilo. Fiz um monte de curso de maquiagem, 15 para 16 anos. E, ao mesmo tempo que eu queria viver de maquiagem, eu sabia que a vida não era bem isso. A vida não era um morango, como diz minha amiga. Então, não dava, naquele momento, de viver de maquiagem. E aí, eu conversei com a minha mãe e falei, nossa, mãe, queria tanto ter um estúdio de maquiagem, tudo isso. E ela já tinha uma consultora de beleza da Mary Kay, que era amiga dela. E eu entrei justamente na Mary Kay, por essa conexão da minha mãe com a amiga e tudo isso, para comprar o produto com desconto para poder vender. Para poder, na verdade, atender as minhas clientes num preço melhor. Porque se eu compro um produto de maquiagem mais barato, essa maquiagem, no final, vai sair com preço melhor. Porque naquela época eu acreditava que eu tinha que ser a maquiadora que vendia por preço. Né? Então, naquela época eu comecei fazendo maquiagem a R$30, para vocês terem uma noção. E aí, eu sempre entendi que para vencer na vida, eu precisava estudar. Porque a minha família foi estudando que meu pai fez alguma coisa, minha mãe fez alguma coisa, minha avó também, que é professora. E aí eu percebi que na Mary Kay eles davam acesso a um portal. E nesse portal tinha muito curso. Tinha curso de tudo. Tinha curso de vendas, de comunicação, de gestão, aula de maquiagem. E eu curiosa, sempre fui aquela criancinha do porquê. Por quê, mãe? O que é? Eu sempre fui essa criança. E aí eu comecei a consumir aquele conteúdo. Só que o que acontece? Eu nunca tinha vendido. Então, eu demonstrava os produtos através da minha arte de maquiar, mas na hora que a minha cliente dizia assim, esse batom aqui, como é que eu faço para ter? Eu me calava, porque eu tinha vergonha de vender. E aí eu posso dizer que a minha primeira dificuldade é justamente essa. Eu tinha alguma coisa aqui. Na verdade, nos países que se fala língua portuguesa, existe um estudo que prova que essas pessoas, elas têm a ideia de que vender é errado e as pessoas costumam ter raiva de quem vende. Isso nos países que falam língua portuguesa. Aqui, Portugal... É porque tem gente muito chata, né? Exatamente. Então, ela fez isso com a gente. Exatamente. E aí, isso ou foi uma construção social, então, de que vender é feio, vender é chato, você pode ter qualquer cargo, até vender, né? Quando tem até aquelas histórias, arruma um trabalho para o meu filho, pode ser até de vendedor. E... com essa construção de que vender é errado, eu tinha muita vergonha de vender, eu tinha muito medo de vender, eu tinha medo de ser a pessoa chata e ser inconveniente. E aí a gente fere uma coisa que de seres humanos é a necessidade de agradar. Então, por querer sempre agradar, eu me calava. Então, a minha primeira dificuldade foi essa, de fato, foi entender como desconstruir esse medo de vender. E aí, quando eu comecei a perceber que o produto era muito bom, que as minhas clientes pediam para comprar... Que o medo de vender vem com medo de cobrar, né? Exatamente. Porque isso aí são fases, né? Você primeiro vende, depois você vai para essa parte de negociação. Por isso que eu falo de vendas e negociação. Sim. E quando eu comecei a enfrentar esse medo de vender e comecei a me sentir mais confortável com isso aí eu comecei a ter mais zelo de só vender se a pessoa quisesse.
E aí, passando por todo esse processo, foi ao longo mais ou menos 3 anos para eu poder mudar de ramo, sair de fato da maquiagem e viver de vendas na Mary Kay, porque eu percebi que a Mary Kay me dava mais retorno financeiro do que a maquiagem. Nessa parte eu já tinha terminado o ensino médio e a minha vida era Mary Kay. E aí eu lembro de até hoje eu falar pro meu pai, passei, né, já estava com 6 meses que tinha terminado o ensino médio, meu pai falou, e aí, minha filha, não vai fazer faculdade? E eu falei, não, pai, vou ganhar o carro rosa e eu vou viver disso. Meu pai falou, o quê? Você vai viver de vender batom? Eu falei, vou. Aí ele falou, vai com uma condição. Eu falei, qual? Ele, vá se formar na faculdade e aí eu lhe deixo em paz. E assim eu fiz, formei na faculdade, entreguei o diploma pro meu pai e saí do Acre. E aí fui morar com a minha mãe em Fortaleza e a vida tomou outro rumo. Naquele momento de pandemia, eu voltei ao que eu sabia fazer. Eu acredito que aquele foi um momento de desestabilização para todo mundo, né? E aí eu comecei a me questionar, beleza, eu vivia na rua vendendo os produtos. Minhas clientes eu atendia experimentando, demonstrando o produto no rosto dela e mostrando o que era. E agora, o que eu faço? E aí foi quando eu comecei a estudar a estratégia de venda, coisas que eu já sabia, mas eu não sabia que isso era estratégia, eu fazia sempre por feeling. Intuitivo, né? Intuitivo, por isso que o nome do meu programa é Feeling, porque sempre foi muito intuitivo. Eu observei muito as pessoas, então eu sempre sabia como agradar as pessoas, qual a pele da minha cliente, eu sabia qual o produto combinava com ela, então por esse sentimento. E aí eu vivi como todo mundo, essa desconstrução e esse recomeço na pandemia, e eu voltei àquilo que eu sabia fazer, que era estudar. E eu falei, se isso aqui está acontecendo, eu preciso estudar para ver o que é isso. E aí entrei no portal da Mary Kay de novo e comecei a entender que agora o que eu poderia fazer era vender, só que de forma diferente. No lugar de porta a porta, eu venderia na ligação. E aí onde fortificou tanto para mim esse momento de ligação e de WhatsApp, que eu comecei a fazer... Vende maquiagem por ligação? Vende. Eu já tinha uma lista de clientes bem legal, então eu fazia muita reposição delas. E aí eu criei um grupo de bazar na Mary Kay, e aí eu colocava os produtos com algumas porcentagens de desconto e vendia esses produtos. Contratei um motoboy na época lá do Covid, e o motoboy fez essa entrega. E no dia que eu fiz R$4.000 pelo WhatsApp na minha casa, eu falei, eu vou viver de internet. Eu decidi aquilo sem saber como era, porque eu pensei, 4 horas no meu dia sentada, fiz R$4.000. Como é que eu faço para viver de internet? Porque eu fiz pelo celular. E aí eu comecei a estudar de novo. Então, sempre que eu me vejo frente a um desafio, eu vou estudar sobre isso. E aí eu comecei a estudar, a ver como eu poderia pegar tudo que eu sei e trazer para a internet de algum jeito. E aí foi onde começaram a lançar as profissões, né? Social media, estrategista de lançamento, criar curso, não sei o quê. Comecei a trabalhar como social media e sempre essa minha habilidade de vendas escondida. Porque eu sabia vender, mas eu escondia isso. Porque agora no digital eu não sabia como ia ser. Então talvez o jeito que eu vendia não era para o digital. E até que eu comecei a trabalhar com marketing. Aí sim, entrei nessa carreira de marketing, fui trabalhar em agência de marketing e voltei para São Paulo para trabalhar numa empresa daqui. E essa parte de vendas e comunicação sempre foi muito forte para mim. E quando eu me posicionava pela minha formação, que era consultoria financeira, as pessoas sempre diziam, não é isso. Eu lembro de uma amiga até hoje que ela dizia assim, cara, tu é muito boa com finanças, mas parece que não é isso. E aí eu comecei a falar mais sobre vendas, mais sobre empreendedorismo, e o negócio começou a pegar mais fôlego, sabe? E começou a crescer mais. Quantos anos você tinha? 18? Não, isso já foi com 23. Bebê? Gente, eu tô chocada, ela é muito nova. E aí eu vou dizer o porquê que tantas experiências, isso vai fazer total sentido e talvez mude isso na cabeça de vocês também. E aí eu comecei, então, aí vim para São Paulo em outubro de 2022. E aí comecei a trabalhar numa empresa daqui, que é a empresa do maior nome do marketing digital, quando junta marketing digital e educação, no setor comercial. E ali, em 60 dias, eu fui... Qual o nome? Tem nome? Tem, Wendel Carvalho. Maravilhoso. E aí, em 60 dias que eu comecei na empresa, eu fui promovida para o cargo mais alto dentro do time comercial. E ali eu percebi que eu tinha experiências, repertório, que as outras pessoas que vendiam não tinham. Porque eu já tinha vendido rua. Então, esse negócio de tráfego pago que você vai buscar o cliente, eu fazia isso a pé, gente. Com 2 bolsas de maquiagem, de ônibus, rodando Acre para cima e para baixo. Essa parte de qualificação de lead era o momento onde eu fazia minha sessão de maquiagem, demonstrava isso para as minhas clientes, e ali elas decidiam se queriam ou não. Então, eu percebia que todo o processo que eu já tinha vivido na vida, pelo meu repertório, por todas as experiências que eu me
coloquei à disposição me dava uma forma diferente de vender. E aí foi quando eu comecei a trazer cada vez mais isso para o meu Instagram. As pessoas começaram a me perguntar. E aí eu preciso ser grata ao Wendel também, a todo esse nome. A minha carteira era assinada, de fato, por ele. E que quando eu comecei a mostrar que trabalhava com ele, a minha percepção de valor começou a aumentar. Total. Totalmente. Então, hoje eu sou uma profissional no meu ramo muito bem paga. Eu até falo para as pessoas que querem me contratar, fulana, eu sou muito cara. Porque eu sei da minha história, eu sei quem eu sou e eu sei o resultado que eu entrego. Quantos anos disso, né? E você saiu do produto, né, para ir pro serviço. Exato. Porque vender produto é mais... A gente consegue tangibilizar melhor a venda, né? Você mostra, que nem você falou, você demonstrava, você fazia uma venda consultiva. Para você ir para serviço é mais difícil, né? Ou você acha que dá no mesmo? Sim, não. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando elas se veem em frente a uma pessoa que sabe um pouquinho mais que ela quer aprender de algum jeito. E se eu falo para ela, para você saber o que eu sei, você só precisa pagar o preço que é a entrada na minha mentoria tanto. Aquela pessoa, ela vai dizer, eu quero isso que ela quer, eu quero isso que ela tem. Então, para eu aprender, eu tenho que pagar? Então tá. E aí, pela minha história e repertório, por isso que vale muito a pena a gente valorizar tudo que passou na vida, porque tudo que a gente passou tem alguma história para contar. E tudo que você estudou também, porque você fala assim, eu entreguei o diploma pro meu pai, mas a administração tá na sua veia. Você concorda? A parte financeira tá na sua veia. E é por isso que eu acredito muito, muito que Deus sabe de fato. Até os tombos, né? Você paga até para não levar os tombos que você levou. Tudo, gente. E aí eu lembro que quando eu estudei empreendedorismo na faculdade, eu falei, é isso que eu quero, é isso aqui que eu sei fazer. Porque eu não sabia que as coisas tinham nome. Tudo eu fui descobrindo indo. Então, lá sabia que tinha nome, lá sabia que era venda consultiva, o nome do que eu fazia, eu só fazia. Então, eu sinto que a gente vive esse momento agora, no boom da internet, que é, primeiro você cresceu, expandiu, e agora você precisa parar porque você precisa organizar a casa. Então, vocês cresceram como profissionais, mas agora vocês estão percebendo que algumas coisinhas, ferramentas de vendas, estratégias de vendas, que não foram ajustadas no começo, vocês não estão conseguindo crescer mais porque a casa não está organizada. Exato. Sim. Entende? É o arrumar a casa mesmo. É o arrumar a casa. Porque você só consegue contratar uma pessoa e falar para ela assim, ó, fulano é assim, assim, assim que atendo os meus clientes. Se você passou pelo processo. E é por isso que é tão importante você olhar para sua história. Eu já vendi. Eu já tive transformação dos meus clientes. Eu entrego realmente um produto de qualidade? Se sim, isso me dá autoconfiança para fazer o processo acontecer. E a gente só consegue crescer quando a gente tem um processo organizado. E por isso que vendas, vender é muito fácil, gente. Vender é uma transação financeira. Mas o processo de você escolher o cliente ideal, de você fazer uma negociação de fato que não vá... Porque tem muita gente que faz a negociação que é parcelado em tanto, de tal jeito... Quer, de qualquer forma, aquele cliente para trabalhar, e esse é um erro da gente que vende a nossa prestação. Porque parece que está implorando, né? Exato. Esse é um erro da gente que vende a nossa prestação de serviço. Ontem, na aula, uma aluna falou assim, que o processo de venda é semelhante a um Tinder. Você está lá no Tinder, olhando, escolhendo a pessoa. O cardápio. O cardápio, julgando o livro pela capa. E aí você está lá escolhendo se o homem demonstra interesse demais, quer te ver rápido. Você já tem medo, você já não quer. É exatamente. Você fala assim, ele é psicopata, vai me picotar e me enterrar no jardim, né? Dá medo. Você tem medo. É exatamente esse o ponto. E na venda é do mesmo jeito. O teu cliente sente quando você tá desesperada para vender, quando quer qualquer... Não, para fechar esse pacote, você só precisa de um sinal de tanto. O cliente sente. Se ela tá tão desesperada para vender, tem alguma coisa errada. Deve ser uma merda. É. E aí a gente percebe, a gente volta no que a gente estava falando no começo. Qual é o teu posicionamento perante o teu cliente? É isso que vale a pena, entende? Então, é tudo ferramenta, é tudo ajuste. E essa é a melhor parte. Ninguém pode impedir a gente de aprender. E aprender e exercer é um superpoder que nós, seres humanos, têm, que animais não têm. Gente, ela foi uma das poucas convidadas que deixou a gente calada. É verdade. Ela cuspiu. A gente tá aprendendo tanto quanto você. Todo mundo mudo. Gente, a gente só tá aqui absorvendo. Eu tô aqui. Gente, eu vou fazer uma pergunta pra ela no nome de vocês, tá? Mas eu sou a pessoa mais interessada em saber.
Hoje você trabalha exclusivamente com mentoria. Com mentoria. Com mentoria. E hoje, qual o valor da sua mentoria? Ah, gente, ainda tá low ticket, ainda tá baixinha. Um processo de 6 meses de acesso de mentoria em grupo tá R$4.000. Sim. E aí essa pessoa tem acesso a mim em um encontro individual e tem também a cada 15 dias um contato direto comigo. Sim. E um grupo de acompanhamento também. E é online. É online. Ah, tudo que online, legal. por E vídeo. quantas aulas são? São... porque assim fica difícil... É os encontros, né? Então, encontros a cada 15 dias durante 6 meses e mais um encontro individual comigo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 encontros, 13 encontros. E tem alguma parte digital, tipo conteúdo PDF? Fica gravado? Ou gravado? Tem as aulas gravadas. É para quem tem dificuldade. Isso. Todos esses pontos que eu falei para vocês, mentalidade, posicionamento, estratégia de venda, tudo isso tem uma plataforma com os conteúdos gravados. Agora eu tô passando por um refinamento que lembra, pensem naquilo que eu falei para vocês. Em outubro, eu vivia um ritmo frenético. Né? O tanto que eu tenho de experiência, gente, eu tinha de fazedora. Eu me percebo uma pessoa muito fazedora. Então, tudo que eu estudava, eu quero aplicar rápido, e isso é um mandamento até do Wendel dentro da empresa, era aplicar rápido, aprender rápido, aplicar rápido, para errar rápido e acertar rápido. E A tudo... gente já viu algumas pessoas no mercado fazendo isso. Exatamente. E aí você aplica rápido para poder errar rápido. Então, Nossa, eu não faço nada que ele pede. E aí eu vinha no ritmo muito frenético de trabalhar de 8 às 22, não dormia. E aí teve o meu corpo falou, ei, querida, hello, né? Hello, você é muito nova para tudo isso. E aí eu enjoei de tudo que eu construí. É assim. Eu olhei para minha plataforma e falei, isso não combina mais comigo. Você quer fazer tudo de novo, né? A minha aluna, tirei tudo do ar. E aí, a primeira vez até que eu tô falando desse preço, desse momento da feeling, eu tirei tudo do ar e falei, vou reconstruir de um jeito que é a minha essência, que é com leveza. Porque a gente muda também, né? Totalmente. É muito louco. Eu sou outra Daniela de um ano Daqui a atrás, pouco você vai completamente. pagar tudo de novo, tá? Eu Só pra sei te que sim. avisar. Por isso que eu gosto desse processo de acompanhamento, assim, de pessoa para pessoa. Porque se é algo engessado, um curso, aquilo vai estar lá e daqui a um tempo eu vou olhar e vou dizer, gente, mas Misericórdia. eu falei isso aqui. que Mas imbecil. não é mais isso. E o processo de mentoria é um ciclo, né? Então você vai legal. sempre... Não é que não seja isso, é isso e mais isso, né? com certeza. Eu já sei O muito legal mais de disso. mentoria é porque quando a gente compra curso online, a gente não faz, né? A Exatamente. gente adora comprar um curso online, né? não. Eu tenho vários lá. Não, é porque acha que passou o cartão, o negócio vai acontecer. Vai entrar na minha mente sozinho. Volta. Eu não preciso de mais nada. Mas não é assim, gente. E você já teve um momento de procrastinação? Oh, meu Deus. Já. Eu venho de... No momento do diagnóstico do burnout, que foi dia 3 de outubro, no dia do aniversário do meu pai, eu fiquei o outubro todo, sim, só vegetando. E novembro, dezembro, janeiro. Nos 3 meses, novembro, dezembro, janeiro, eu procrastinei todas as decisões que eu podia tomar. Mas você tinha coisas na sua cabeça e não conseguia pôr pra frente, é isso? Exatamente. E o que é burnout? Como foi o seu burnout? Como você detectou? Tá, vamos lá. Eu moro sozinha aqui em São Paulo. E aí, em setembro, uma amiga veio morar comigo, né? No mesmo prédio. Aí você queria matar ela. Não, até que não. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Inclusive, antes de vocês chegarem, eu tava até meditando ali no sofá. Ah, que bonitinha. Eu sou uma pessoa muito tranquila e minha vida era muito... Eu trabalho de home office, então tudo era em casa. Eu gosto de casa, eu gosto de estar em casa. Eu sou essa pessoa. E aí, essa amiga começou a conviver mais comigo nessa semana e ela começou a observar como eu estava. Porque para todo mundo eu sou essa pessoa. Eu sou tranquila, eu sou calma, eu sou Mas não é, né? assertiva. Internamente é um caos. Internamente é um caos porque é muita cobrança. É. Era muita cobrança. Eu tinha cobrança do time, que eu fazia parte. Eu tinha cobrança como profissional. Eu tinha cobrança com as minhas alunas. Então, era um ciclo de autocobrança. E é uma coisa que a gente, que é mulher, a gente tem que estar olhando para isso. Por isso que é tão importante ter um acompanhamento com terapia. Né? Ter os momentos de você esvaziar, de fato, você se reconectar com você mesma. E aí, nesse ciclo, essa amiga olhou para mim numa semana. Ela chegou dia 20 de setembro. E aí, dia 3 de outubro, ela olhou para mim e falou assim, você tá surtando. Olhei pra ela, eu lembro que eu afastei assim do computador, olhei pra cara dela, falei, você tá louca, menina? Falando um negócio, você tá doida? Eu tenho que ir trabalhar, eu vou fazer uma reunião. Aí ela fechou a porta e saiu. E aí eu fiquei, será que eu tô surtando? Meu Deus, mas por quê? Aí eu fui comentar com a minha irmã, né? Minha irmã mais velha. Falei assim, mano, eu acho que eu não tô bem, não. Aí ela, surtando. Aí ela, por quê? Eu falei que a Mari comentou que eu tô surtando.
Aí ela falou que eu não tô dormindo, que quando ela vai dormir tarde eu tô acordada, quando ela acorda cedo eu tô acordada. Aí a minha irmã falou, eu não queria falar não, mas eu já percebi isso em você. Olha o tanto de olheira que você tá completamente ligada, tudo pra você não sai de perto do computador, toda hora você tá agitado, você não tá normal mesmo. E aí eu lembro que eu abri o YouTube, corri pra internet, e essa amiga, ela trabalhava na área da saúde, então ela que falou de burnout pra mim. Porque eu lembro que quando ela falou, será que não tá com burnout? Eu falei, quê? Eu nem tenho dinheiro e nem tempo pra ter essas doenças de rico. Falei pra ela, não posso não ter isso não, eu tenho que trabalhar. E aí eu lembro que eu abri no YouTube o que é síndrome de burnout. Aí um vídeo de 2 minutos e 35, no 25º segundo, o médico que estava explicando falou, o burnout é, de fato, né, a tradução da palavra, quando acaba o combustível. Acabou. Você está esgotado, mas você está agindo de uma forma automática. Você não sabe mais se é dia, se é noite, se você está trabalhando, se você não tem mais noção. Você só está agindo no automático. E não tem prazer em nada. Não tem prazer em nada e ocorre uma despersonificação, que é tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu construí não parece mais comigo. Eu tô insatisfeita de algum jeito, tudo aquilo que eu falo parece que não sou eu, é uma agressividade. Parece que ninguém tá gostando. Você Né? tá Exatamente. diagnosticando a mesa aqui, tá? Então vamos cuidar disso. E era uma irritabilidade, uma agressividade em mim, e era de fato uma impaciência. E aí eu lembro que quando deu 25 segundos desse vídeo, eu comecei a chorar. Porque eu falei, é exatamente isso. E eu não conseguia verbalizar o que eu estava sentindo. E por eu sempre ser a de boa de casa, todo mundo acha que eu tô de boa. Então, tá bem? Tô bem. Essa era a resposta, tô bem. E eu não conseguia verbalizar. Aliás, tô ótima, né? E eu não conseguia verbalizar aquilo. E aí foi quando eu recorri à minha irmã, e a minha irmã é médica, eu falei pra ela, eu acho que eu tô com burnout. E aí ela foi olhar, ela falou assim, é exatamente isso. E aí eu fui buscar tratamento psiquiátrico, voltei para terapia, e aí hoje eu ainda estou em tratamento, tomando medicação, porque o burnout, ele é como se fosse tudo junto, que é a sobrecarga de trabalho, e é uma doença, uma síndrome que ela vem justamente pelo profissional. Então ela só envolve através do trabalho. Tudo aquilo que liga o teu trabalho, em algum grau, te causa um estresse mais do que o normal. E ela causa esse estresse sobre o trabalho, ela causa uma ansiedade fora de normal e causa também alguns quesitos de depressão e crise de pânico. Então, quando você é diagnosticado, existem formas, né, de se desenvolver. O meu, como eu sou uma pessoa muito, muito pra dentro, era de forma depressiva. Então, eu era a pessoa que ficava calada, que ficava quieta, não queria sociabilizar. Eu lembro que uma vez, gente, ainda eu não sabia que estava surtando. Eu lembro que eu fui num Mundo de Betsy. Tem um restaurante que é isso, uma lanchonete toda colorida. E aí eu lembro que eu fui almoçar com 2 amigas lá. Eu fiquei irritada, tão irritada de estar ouvindo gente conversando, que eu falei, eu quero ir embora. E eu levantei e fui embora, porque eu não conseguia estar perto de gente. E eu fui pra dentro de casa, fiquei no meu quarto assistindo coisa na cama. E ali era o meu lugar seguro. Só que eu não sabia que estava mal já a esse ponto. Então foi necessário eu aceitar que eu estava doente, aceitar que eu precisava parar. E aí foi onde ocorreu toda essa mudança 360 graus, que eu comecei a perceber o que tinha por trás do meu trabalho, qual era o propósito disso. E aí foi quando eu decidi trabalhar só com mentoria. Eu ainda trabalho para uma empresária, mas a gente é meio que uma sociedade, então despende muito pouco do meu tempo. Mas hoje o meu foco está, de fato, em levar o meu conhecimento para frente, porque eu acredito que é isso que muda, né? A educação é o conhecimento. Então, por isso que a Feeling está sendo toda reconstruída, toda a metodologia, tudo o que está acontecendo. E em primeira mão, vocês estão sabendo aqui. E aqui em São Paulo, você é sozinha? Tem namorado? Já arranjou um boy aqui em São Paulo? Já. Conseguiu sair de casa e arranjou, então? Consegui. Na verdade, não. A gente se conheceu por um aplicativo. Catálogo, né? Exatamente. A gente se conheceu por um aplicativo. Beijo, amor. Quando sair, provavelmente ele vai assistir. E a gente se conheceu por um aplicativo, conversou algumas semanas, se encontrou, e aí depois de mais umas 3, 4 semanas a gente se encontrou. No quarto encontro ele me pedindo amor, eu aceitei, e é isso. Quanto tempo vocês estão juntos já? A gente tá junto, vai fazer 4 meses. É super recente. E ele faz o quê? Ele é bem diferente o trabalho dele. Ele é treinador de um time de jogo eletrônico. Nossa, que legal. Diferente É mesmo. muito diferente. Eu não fazia ideia que isso existia. Aliás, tem tanta profissão que a gente não faz ideia, né? É muito Mas ele louco trabalha isso. home também? Não. Nossa. Ele tem o escritório, tem o time, tem os jogos que acontecem em campeonato, mas é tipo... A Sinara futebol. faz isso. Ah, tá. A Sinara faz isso também. É tipo isso. É?
que legal. É muito diferente. É muito diferente. Mas é engraçado porque eu o conheci nessa época do burnout, né? Então, eu precisava sair de tudo aquilo do meu trabalho. E aí, conversar com uma pessoa que eu não posso falar do meu trabalho fez eu mudar muita coisa em mim. De procurar em mim o que eu preciso... O que eu tenho que ser interessante de algum jeito. Eu gosto gente. do quê? Eu gosto do quê? Que eu acho sei que falar, quando né? a gente tá Sem ser deprimido, muitas vezes a pergunta é o que você gosta, porque você não gosta de nada. Exatamente. Porque nada... Não, e às vezes você sai e você não sabe o que falar. Exatamente. Parece que você não vai ser interessante, que você não tem nem mais nada pra falar. Exatamente. Você quer ficar caladinha. E aí, por o maior assunto na minha vida ser o meu trabalho, a gente não conseguia conversar disso. Então, a gente se conhece de várias outras formas. E agora, depois de 3, 4 meses, ele tá conhecendo o meu trabalho, ainda não entende muito bem. E eu tô conhecendo o trabalho dele. Mas tá sendo bem legal. Que legal mesmo. E agora vamos voltar lá para vendas. Fala de objeções. A gente tem muita objeção. Muita. Na fotografia. Na verdade, tem mães que nem gostam muito de falar, né? Elas falam lá, tudo bem, gostaria do ensaio newborn. Aí você vai lá perguntar nome, a pessoa nem se apresenta, né? Aí você fala lá, qual é o seu nome, você tá com quanto tempo, já nasceu, nananã, faz a pergunta. Aí ela pega e responde, aí você tenta e você tem que mandar o PDF, que ela fala, e o valor? Já fala, né? Quem faz a pergunta é ela. Aí a gente manda. Aí eu falo, qualquer dúvida pode me chamar, nananã. Ela não responde. Ou ela fala, eu vou falar com meu marido, adorei, vou falar com meu marido e te falo. Só que o newborn não tem tempo pra falar com o marido. Sim. Tipo, tem tempo pra falar com o marido, mas tipo assim, responde amanhã pra você guardar o espaço na agenda. E aí... Vamos lá. Quando o assunto é objeção, eu desconstruo isso também acreditando que existem 2 tipos de motivos que o cliente não fecha contigo. O primeiro é, de fato, uma objeção, que eu vou falar com o marido, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo. Então, porque eu orçou? Interessante. E são objeções típicas, né? Que independente do produto que a gente venda, a gente pega as mesmas objeções. Então, se objeção é um padrão, a resposta da objeção também deveria ser padrão. Mas não é, né? Mas não é. Só que a gente não se atenta a isso. Então, se a minha cliente fala, não tenho dinheiro, a gente tem que ir um pouquinho mais fundo. É por isso que eu falo que vocês podem mudar a forma que vocês trabalham, trazendo esse cliente mais para perto, criando estratégias para trazer esse cliente mais para perto. Quanto mais perto o cliente estiver, maior vai ser a probabilidade de fechamento. E se vai fechar bem e o processo está ficando redondinho, eu posso aumentar o ticket agora, porque está tudo se refinando. Então, existem 2 motivos pelo qual o cliente não fecha. O primeiro é a objeção. A objeção do eu não tenho dinheiro, vou falar com meu marido, não tenho tempo. E a segunda é impedimento. E é esse o ponto que você precisa entender do teu cliente. Esse impedimento, o que é um impedimento, gente? O impedimento é, por um exemplo, eu atendi uma empresária que ela ia entrar na mentoria. E ela falou assim pra mim, nossa, eu adorei, isso é de fato tudo que eu quero, eu preciso disso, você tocou num ponto que eu preciso trabalhar e eu confio em você pra isso, mas eu não posso fazer esse investimento agora. E aí você tem que perguntar pra ela o porquê. Por qual motivo? Se você gostou, se você viu que faz sentido pra você, por qual motivo? Por causa de dinheiro, mas você não tem o dinheiro agora? Gente, é uma negociação, é uma conversa. Você não tem o dinheiro agora? Não, não é isso. E aí ela abriu pra mim que choveu na cidade dela, a casa foi destelhada e o limite que ela tinha no cartão, ela passou para refazer o telhado. Isso é um impedimento. Não importa o produto, não importa o preço, ela não vai comprar, porque ela está impedida de comprar. E a objeção é, não tenho tempo, não tenho dinheiro, vou falar com o marido. Quando vier essa resposta de vou falar com o marido, vocês respondem com outra pergunta. E você acha que até amanhã, esse mesmo horário, você já tem a resposta? Eu faço isso. Aí a pessoa não responde. E aí manda aquela do nome, fulana, no dia seguinte. Beijo. Gente, testa isso. E aí existe uma outra forma também de vocês usarem já um gatilho, nem existe gatilho do desapego, mas é eu e uma amiga que trabalha com vendas que a gente apelidou isso, que é a última mensagem. Fulana, estou finalizando por Se eu falo, a pessoa nem oi, nem fala obrigada. Então, de fato, ela não estava E interessada. daí eu apago ela. Mas E daí ela sai da minha lista. Porque cliente a gente tem muito, mas assim, a gente queria reter mais A gente esses queria clientes, mais. porque eu acho que tá uma onda de clientes que não respondem. E às vezes você passa o orçamento, você fala, olá, tudo bem? Gostaria de saber se você gostou, se você gostaria de dar andamento no nosso atendimento. Nessas horas dá vontade de ter um robô. Lê e não responde. Aí eu falo, devido à falta de respostas, estou cancelando o nosso atendimento, mas me coloca à disposição, dá vontade de falar, E não, sua mal e não educada. necessariamente vou manter as mesmas condições. Não se coloque à disposição.
Se a pessoa não teve a decência de te responder, você não pode ficar à disposição dela. Aqui não é casa da mãe Joana, para começar. Então, saia, tire a disposição. E lembra que eu falei, gente, é comunicação e posicionamento. Do jeito que eu me posicionar, é o jeito que meu cliente vai me respeitar. E ponto. Então, vou falar com meu marido. Já fez isso e não deu certo? Manda no dia seguinte, fulana, separa uma horinha de manhã e uma horinha à noite só para responder. Às vezes eu coloco assim, qual o seu nome? A pessoa não responde. Aí ela pergunta outra coisa, aí eu vou e pergunto de novo o nome, a pessoa não responde o nome, eu mando o orçamento sem saber o nome dessa filha da mãe, ela não responde, provavelmente é outra fotógrafa, né? Mas não responde e você finaliza sem saber o nome da pessoa. A pessoa não se dá o trabalho de falar o nome. Então, uma estratégia que vocês já podem melhorar é, de fato, como eu vou aproximar esse cliente? Testa, gente. Chegou 5 pessoas hoje perguntando no WhatsApp. Eu vou mandar um áudio e depois vou mandar uma pergunta. Eu vou oferecer a ligação. Eu vou tocar muito na tecla que é um serviço personalizado. O povo tem que entender isso. É um serviço personalizado. Existem clientes que vão chegar prontos para comprar. E esse cliente ele tem que ter um link que ele clica e compra. Isso tem que estar muito visual também. Mas existem clientes que vocês precisam trabalhar no processo. E aí é muito dessa forma de se posicionar, de dizer, eu atendo o cliente tal. Cliente tal eu não atendo. Então, cliente tem para todo tipo. Mas é o cliente que vocês querem atender? Não. Tem gente. Então, a gente tem que mudar. Não vale a pena. Então, começa a desenhar. Imagina, e lembrem aí dos clientes de vocês que vocês já compraram, amam o trabalho, fizeram boas indicações. Quais as características desse cliente? É mulher, é homem, quem compra mais de mim é mulher, quem compra mais de mim é homem. Existem já diferenças aí. Porque o homem, ele é muito mais prático. O homem, ele vai ser esse cara... Eu amo homem. O homem vai ser esse cara que vai chegar. Quanto é? É o Pix. Tem desconto? Não tem? Então tá bom. Então me dá. O homem agora. A mulher, você tem que tocar nela de uma forma diferente. Emocional. E o emocional não é, nossa, ela vai chorar quando ouvir esse áudio. É, fulana, fala pra mim o que é mais importante no ensaio desse. O que não pode passar pra você. Você vai fazer a cabeça dela trabalhar e pensar. Então, define as características desse cliente para começar. Definiu as características de onde é que esse cliente veio. Hoje, na minha cartela de cliente, veio muito cliente de São Paulo na Zona Sul. Não, foi Zona Leste. Então, eu vou rodar o meu tráfego para a Zona Leste, para a mulher daquela idade que me comprou. E aí, vocês vão percebendo que por essas delimitações, vocês vão escolhendo o público mais assertivo. E tráfego pago, gente, não é só botar no impulsionar lá e deixar. É refinamento. Porque, imagina, se o processo, ela chega aqui, eu vou vender, porque o meu trabalho é muito bom e eu atendo muito bem, então eu preciso refinar essa entrada. Então, e aí chega um ponto. A gente não é tudo 10. Qual é a característica de cliente que eu quero atender? É cliente que me paga à vista? Então, eu vou buscar esse cliente que paga à vista. E existe, tá? Existe. Só que, às vezes, a gente está tão desesperada para fechar a negociação que a gente já fala, eu passo a linha até 6 vezes. E você nem dá a opção para a pessoa pensar se ela vai te pagar à vista ou parcelado. Tudo isso é pela nossa afobação. A venda, ela é um processo de troca. O cliente fala, você responde. O cliente fala e você responde. Ou você pergunta, o cliente responde. Quem manda na venda é você. Agora, vocês só precisam saber como faz isso. É só isso. Mas aqui de para casa de plano de ação. Começa a escolher as características desse cliente. Se o teu cliente gostou, fechou, pergunta se ele não conhece alguém que fecharia igual. Você não tem uma amiga? Pede indicação desse cliente. Você não tem uma amiga que também esteja grávida para me passar o contato dela, para a gente fazer um trabalho como esse aqui com ela? Passa o contato, faz o cliente passar essa indicação e você fala para ele que eu vou entrar em contato. E aí você começa a trabalhar agora as indicações, que é muito melhor o boca a boca do que até um anúncio da internet. É bem melhor. Né? É um processo, o processo de venda ele tem que estar muito amarradinho. Então, se o forte, e aí olhem, preste atenção. Olha para a história de vocês. Qual é onde ainda mais dá certo para mim? É no vídeo? Vou fazer vídeo. Porque ninguém é obrigado a nada, gente. A gente cresceu, o digital foi empurrado para a gente agora na pandemia e todo mundo, quem não aparece, não é lembrado. Essa é a mídia de todo mundo. Essas coisas prontas. Exato. Mas será que é a forma de vocês trabalharem? Existe gente para tudo. E é um pensamento escasso quando eu penso de... não, o meu cliente é trabalhoso mesmo. Eu vou te falar que eu tenho um monte de cliente que eu falo, qual é o seu Instagram? Não tenho. Monte. E aí, como é que eu faço para atender agora esse cliente? Se o meu cliente não tem Instagram, é site. Então, eu não tenho que anunciar no Instagram, eu tenho que anunciar no Google. Tem que ser os dois, né? Exato. E aí, você começa E aí, eu gosto muito de falar isso para as minhas alunas. Os dados são ouro.
Se eu começo a prestar atenção em como o meu negócio já funciona, como ele dá certo, eu só preciso replicar. E aí a gente fala de uma rotina de vendas. O que eu preciso fazer todos os dias que vai me gerar um bom resultado? Eu já fiz. Então, eu preciso olhar sem inventar roda. Eu preciso ver o que foi que deu certo para poder repetir. Só que o problema da gente é que a gente está tão atarefado com coisas que nem vale a pena que a gente não tem tempo, de fato. Esse é o ponto mais importante. E aí tem muito aquele princípio do 80-20, né? 80% das coisas que você faz, que você tem, vem do 20% do esforço. Então, é uma rotina essencialista. O que é? E aí eu convido vocês justamente a fazer um para casa, definir o cliente ideal e define também o que eu já fiz que deu certo. E foi falar em ligação. Então, fala em ligação. Foi falar no WhatsApp. Então, como é que eu refino a minha comunicação para o WhatsApp? Foi pedindo indicação. Eu fechei cliente pedindo indicação. Então, preciso pedir mais indicação. E ali você vai percebendo o processo se desenhando e você só precisa replicar aquilo todos os dias e criar uma meta. Né? Eu quero ter faturamento de tanto. Então, quanto é que eu tenho que vender para ter esse faturamento? E aí, você vai construindo todo esse processo. Esse processo, vocês podem fazer sozinha, mas é interessante que tenha alguém para acompanhar. Porque o acompanhamento, ele economiza tempo da gente. Daí a gente já tem muita coisa para fazer e tempo é uma coisa preciosa. Por isso que eu só vendo mentoria, porque eu vendo conhecimento. E o conhecimento de quantos anos, né? E o conhecimento é acelerado. Falo que quando a gente compra um curso, você não está comprando um curso de uma hora, você está comprando anos. Sim. Que essa pessoa estudou, né? Na verdade, vocês... E já testou o que é certo, o que é errado. A gente vem, quando a gente vem dar curso, na verdade, a gente lapidou uma rocha bruta, né? Para entregar um diamante para o nosso mentorado, né? Então... E é por isso que se você tem experiência, se você tem repertório, que é uma coisa imprescindível na venda, vale a pena vocês começarem a pensar nessa parte de vender o conhecimento cada vez com mais robustez. Eu fiz uma turma, deu certo. Então, como é que eu faço para vender a segunda turma? Quantas turmas eu tenho que ter no ano para poder ter mais? Porque o que acontece? O que a gente ouve muito no digital, ganhar dinheiro dormindo. É possível, tá, gente? Só que existe estratégia. Existem formas de fazer acontecer. E tempo, né? Não é de uma hora para outra. E não é de uma hora para outra. Verdade. E como é que eu faço, então, para fazer mais dinheiro? E aí a gente pensa, se a minha prestação de serviço, que é um ensaio, precisa de mim, precisa de toda uma estrutura, eu não consigo atender muita gente. Mas se eu vendo um curso online e se eu estruturo todo o meu conhecimento e eu ensino outras pessoas que não têm a mesma experiência que eu ao meu método, à minha técnica, isso se torna exponencial. Então, qual é a forma de fazer mais dinheiro? É vendendo mais o meu conhecimento. Então, eu vou crescer mais esse lado, mas eu não posso deixar isso aqui, porque isso aqui é uma eterna lapidação. A minha prestação de serviço é uma eterna lapidação. Mas eu posso criar estratégias para vender o meu conhecimento. E é isso que as pessoas erram, porque acham que a única forma de fazer dinheiro é pelo esforço, é pelo trabalho. E às vezes não. Você entra ali, pega um papel e uma caneta, anota como é que você faz o que você faz, como você prepara a mãe para esse ensaio, como tem que ser essa criança. Outro dia eu vi vocês falando também num podcast sobre a coluna do bebê com síndrome de Down, precisa de uma coisa diferente. De apoio diferente. E se eu coloco isso aqui tudo num papel e eu ligo uma câmera e vou gravar falando, coloco isso tudo numa Hotmart, numa plataforma e vendo isso lá no meu Instagram, 200, 300 reais, isso se torna mais exponencial no longo prazo. E a gente tem que focar sempre no longo prazo. O curto a gente já sabe como faz. Mas como é que vai ser daqui a um ano? Entende? E isso cada vez mais vai gerando mais exponencial. Por isso que vale muito a pena a gente olhar para todas as oportunidades, mas não agarrar todas. E sempre se perguntar o que é de fato importante aqui. O que é de fato importante no meu trabalho? O que é de fato importante na minha rotina de vendas? O que é de fato importante no ensaio, na entrega para o meu cliente? Porque a gente já sabe fazer o que tem que fazer. E é por isso que eu escolhi me posicionar e falar para pessoas que entregam o serviço delas, porque elas já sabem como fazer. É diferente de pegar uma pessoa iniciante e eu tenho que educar essa pessoa. Eu quero gente que já sabe. Eu quero gente que gastou muito dinheiro para se formar na faculdade e não ganha dinheiro. Eu quero ensinar o que eu sei para essa pessoa que já tem experiência. É por isso que eu estou mudando todo o meu posicionamento também. É porque senão, às vezes, a pessoa que você treina cai ali e não reverbera, né? Exato. É diferente de uma pessoa que já tem uma certa experiência até para poder virar para outra com experiência e falar, Ana, faz o curso dela, porque vale a pena, porque a gente já está no mesmo nível. Você está conversando com alguém que já fala a sua língua, né? E ela quer o sucesso dos alunos, exatamente. Né? Porque os alunos tendo sucesso. É porque essa coisa de você, a gente que dá aula também, é frustrante, né? Você fala. E as pessoas não saem do lugar, né? Você olha o Instagram das pessoas e
poxa, né? Tem pessoa que compra mentoria. Pô, a pessoa pagou uma mentoria um dia inteiro, ficou ali com você o dia inteiro, bebeu da sua fonte, você mostrou. E você não vê fez diferença todas as nenhuma depois de um perguntas. tempo. Você fala, meu... Aí você olha o Instagram da pessoa e fala, meu... Ai, eu sou daquelas que provoco, né? E aí, amigona? Ah, eu vou comprar a luz... Nunca mais comprou. Então, é difícil. É frustrante, acho que, para o mentor. Né? A pessoa que ela gosta de ensinar, ela se frustra. Sim. Quando o mentorado não Dá responde. resultado, exato. Exato. Exatamente isso. E é por isso que é tão importante você dar direcionamento, né? Fulana, e o que eu vou te ensinar é isso aqui, mas você precisa fazer isso aqui, e você dá para ela. Então, quando eu falo o para casa, faça, pegue o papel, escreva e faça, ela tá criando um compromisso inconsciente comigo. E uma coisa que a gente tem que levar com muita leveza também, que é o mentor, ele não é pai para mandar. A pessoa pagou porque E adulto, quis. né? Igual É a faculdade, você é adulta, tá pagando. Exato. Pagou porque quis. O meu trabalho com ela é ensinar aquilo que ela precisa aprender porque ela me honrou e eu preciso honrar ela. Agora, ficar cobrando. Ah, o cliente não falou, cliente não me mandou feedback. O cliente não sei o quê. Problema seu. Se vira nega. Se vira. Exatamente. Eu tive um Porque gerente... senão vira a mentoria eterna, até É. o dia que você morrer, né? Exato. E aí é um ponto importante que é quando o cliente passa o Pix para você, você não vender a sua alma. Eu falo muito disso com as minhas alunas. Tem gente que fica inconscientemente com esse peso. Ai, o cliente me pagou meu produto mais caro, eu preciso dar toda a atenção do mundo. Não é. Você tem que dar atenção para ele mediante o contrato. O que tem escrito no contrato? É aquilo ali que você tem que entregar. E ali é um acordo de ambas as partes, de pessoas maduras e adultas fazendo um negócio. E ponto, e acabou. E eu sou exatamente assim, tá, gente? No meu Instagram, na minha vida, nas minhas aulas, no meu relacionamento, na minha casa. Eu sou exatamente essa pessoa que eu falo que o meu papo não faz curva. Se a pessoa chega pra mim, ela me paga e ela quer aprender tal coisa, eu falo, fulano, você tem que fazer isso, isso, isso. Vai lá, faz e volta aqui pra mim se deu certo. Mas vai lá e faz. Eu não vou te cobrar, não. E Pode eu não vou ir. fazer por você. Nem vou fazer por você. Porque dentro da estrutura, isso é até uma coisa interessante pra gente abrir a cabeça também. Existem 3 tipos de coisas, de produtos que a gente pode vender dentro do digital. O primeiro é o produto que o cliente faz sozinho. Então, é um momento onde eu gravo o meu método e eu vendo o meu curso online. O cliente vai aprender e vai aplicar e vai fazer sozinho. Esse produto, ele não precisa ser caro. Esse produto, ele tem que ser um baixo ticket para um médio ticket. O segundo produto é o produto que eu faço com o meu cliente. Então, a mentoria em grupo, eu estou indo junto com esse cliente. Esse produto, ele já tem que ser mais caro. Porque quanto mais acesso a mim, quanto mais acesso ao meu conhecimento, mais caro tem que ser. Porque eu tenho experiência, eu sei o que eu gastei para estar onde eu estou. E o terceiro é o produto que eu faço pelo meu cliente. Esse tem que ser o produto mais caro que você entrega. Porque quanto mais É a acesso consultoria. a A você... mentoria, né? Que é o curso, a mentoria é a consultoria. Exato. Quanto mais acesso a você ou uma mentoria individual. Quanto mais acesso a você, mais caro o produto tem que ser. Então, olhem para esse tipo de produto e olhem para a estrutura de negócio de vocês. E aí a gente fala de mudar os preços, porque pode ser que os preços estão ultrapassados. Qual é a influência desse preço? Será que o preço está competitivo ao mercado? Será que o preço está condizente com tudo aquilo que eu entrego? E esse é o ponto. E eu volto a dizer, venda é um processo de autoconfiança, com um processo de exercer o protagonismo que a gente tem. E a gente tem que pensar fora da caixinha de existem pessoas que estão prontas para passar o Pix e o cartão para mim. Cadê elas? E a partir do momento que eu decido procurar, elas vão aparecer. Elas vão aparecer. Eu gosto muito de uma frase do Martin Luther King que ele fala: suba o primeiro degrau com fé. Não é preciso ver toda a escada, apenas dê o primeiro passo. E tudo na nossa vida é assim. Quando vocês começaram a carreira de empreendedora de vocês decidiram, eu vou ser isso. Hoje, você olha para trás e fala, caraca, hoje eu tenho estúdio, eu tenho nome, eu tenho experiência, eu tenho a câmera mais cara E é um do fluxo, mercado. né? Você Exato. nem percebe, porque E você vai você fazendo não na... Mas veio através da decisão. Sim. Por isso que é tão importante a decisão. Qual é o cliente que eu quero atender? O negócio é meu, sou eu que escolho. E acabou a conversa. Não adianta. Aqui não é tudo 10. Eu vou até levar isso para o Instagram. Aqui não é tudo 10. Não é chegou, pagou e levou. Não é. Hoje eu escolho trabalhar com as pessoas que eu quero porque é um negócio. E se a venda é difícil, o cliente vai ser mais difícil ainda. Isso é uma coisa que a gente tem Quando que deixar começa claro. a negociação muito difícil, às vezes eu abandono a negociação. Sério? Aí é chato. O ruim é quando porque o que paga. acontece? A pessoa começa com muita picuinha e aí você já sabe como vai ser o pós. Aham. E aí o pós, ele realmente... E as pessoas que eu insisti,
elas viram um pesadelo. Então, daí você fica gastando com um remédio controlado. Né? Então, não vale o psiquiatra em dias. Não vale a pena, entendeu? Por isso que é tão importante você escolher, gente, de fato, a pessoa que você quer trabalhar. Você quer trabalhar. E qual foi a frase que realmente mudou a sua percepção em relação a vendas? Eu já comecei, eu abri aqui com ela, né? Que é vender é um favor que você faz ao mundo. Vender é um favor que você faz ao mundo. Exatamente. Muito bom. É, de fato, um mandamento para mim. E aí, quando a gente fala essa frase e ouve essa frase, a gente tem que se atentar a alguns pontos. Se vender é um favor que eu faço ao mundo, será que o meu produto, de fato, gera uma transformação? Será que meu produto tá bom? Será que eu tenho orgulho dele? Será que eu passei pela transformação que meu produto gera? Será que... Eu confio no meu produto? Exatamente. Será que eu acredito? Eu compraria ele? Eu compraria. E lembra que eu falei, isso volta nos nossos valores de vida. Por isso que eu acredito que o processo de venda, de você vender o seu produto ou serviço, é um processo de autoconhecimento. Quais são os valores da minha vida? Quais são os valores inegociáveis? Para mim, verdade, confiança, lealdade, autorresponsabilidade, isso são valores de vida para mim. Então, eu não tenho amigas que eu não admire com esses valores, eu não tenho cliente que eu não admire com esses valores, eu não me relaciono com pessoas que não têm esses valores semelhantes aos meus. Porque a vida é minha, gente, e cada um escolhe do jeito que tem que ser a sua vida. E existem pessoas para comprar o produto de todo mundo. A gente só precisa encontrar elas. E aí a gente usa estratégias de vendas para isso. Para usar como ferramentas, né? Exatamente, ferramenta. Olha, sem comentários. Foi muito bom. Acho que já foi a aula, né, gente? Acho que ela pode finalizar. Quer falar alguma coisa para os nossos ouvintes? Ai, gente, eu quero sim. As pessoas que assistem a gente vendem a prestação de serviço. Fala pra cá, ó. Pra cá? Que você acredite de fato, você refine o seu produto, a sua prestação de serviço ao ponto de você acreditar nele. E independente do que acontecer, você olhe para aquilo que você criou e você tem orgulho. Quando a gente acredita no que a gente faz, quando a gente lembra do porquê que a gente começou, o processo ele começa a ficar mais leve, ele começa a ficar mais inspirador e você vai ficando feliz no processo. Porque depois da crise de burnout, eu percebi que o que vale realmente a pena é por qual motivo que eu me movo e por que eu faço o que eu faço. Então, volte para você, olhe para sua história, valorize cada passo, porque o seu sucesso, o nome que você quer alcançar, o sucesso que você quer atrair, tá na sua história. É o famoso ser para depois ter, né? Exatamente. Muito bom. Natana, passou rápido, né? Passou muito rápido. Nossa, mas foi maravilhoso, de verdade. Amamos, eu pelo menos amei, de verdade. Queria agradecer. Hora de aplicar, hein? Hora de aplicar. Hora de aplicar. E é muito legal, porque assim, nós temos aí um pouquinho mais de idade que você, né? E a gente sempre acha que a gente realmente é a última bolacha do pacote, né? E quando vem alguém assim e dá uma lição, né? A gente realmente começa a repensar os nossos valores, né? E ver o que realmente vale a pena. Sim. Então, muito obrigada. Você deu um ensinamento aqui para as... É de uma postura, eu gosto, eu até falo disso, é de uma postura inteligente. Eu perceber que alguém é mais inteligente que eu e eu aprender com ela. E aí eu ouvi uma frase outro dia que o burro aprende pelo erro dele, o inteligente pelo erro dos outros. Então, todas as vezes que eu me vejo frente a uma pessoa que sabe mais de mim do que alguma coisa, ela só precisa saber um pouquinho. Numa escada, ela só precisa estar no degrau assim. Como é que eu posso aprender com essa pessoa? E isso é estratégico. Então, se existe uma pessoa que sabe mais que eu sento para aprender com ela. Sim. E é por isso que tem a famosa frase também que fala: ande sempre com 5 pessoas que você gostaria de ser ou de conviver, né? Exatamente. Porque você sempre vai estar nesse nível. Você é a média, né? Você é a média. Das 5 exatamente. pessoas que você convive. Você convive. Estamos bem, hein, menina? Então é isso, na gratidão mesmo, de coração. Espero que a gente possa se rever mais vezes. certeza. Agradecer aqui os nossos ouvintes por... Olha, gente, que show de aula. Compartilha com seus amiguinhos, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Entra na página da Natana aqui, vai estar tudo aqui nas descrições, bonitinho, para você começar a acompanhar ela. Eu tenho certeza que vai agregar muito. E se inscreve no nosso canal. O YouTube entende que quando você se inscreve, você tá gostando e ele manda para mais pessoas. Então ajuda a gente aí nessa tarefa. Compartilha, curte, comenta também, que a gente vai lá responder para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Ficamos aqui com mais esse episódio. Um beijo. E até mais. Tchau.